Convido você a se colocar em pé mais uma vez, por favor. Costumeiramente gostaria de fazer mais uma oração. Convido você a orar comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos neste culto. Obrigado, Senhor, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas aprove ao Teu Espírito nos impulsionar nessa noite para estarmos aqui, para ouvirmos a Tua Palavra, para sermos ministrados pela Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, porque a Tua bondade tem nos alcançado e o Senhor tem nos preservado, nos guardado, nos abençoado, e nós queremos Te agradecer nesta hora. E como igreja do Senhor, nós unimos a nossa fé nesse momento para repreender todo espírito de confusão, todo espírito de atrapalho, todo espírito de engano, sai do nosso meio, tudo aquilo que trava a nossa mente, que tira a nossa concentração. Nessa hora, nós repreendemos, mandamos embora, nós comandamos no mundo espiritual, desfazendo a obra das trevas, em nome de Jesus, que toda treva seja dissipada nessa hora, e nós liberamos o ambiente para o agir, para o fluir da Tua Palavra, e o nosso coração nós declaramos que é terra seca e está, Senhor, disponível para ser encharcado pela água do Espírito nessa noite. Portanto, no nome de Jesus, nós nos declaramos já nessa noite abençoados, amém, e graças a Deus. Ainda de pé, eu quero fazer a leitura do texto com você, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos, também conhecido como João Marcos. O versículo está aqui na tela. Obrigado, que Deus abençoe. E assim está escrito: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Amém? Você recebe essa palavra? Tome o seu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. E eu quero começar dizendo para você que esse versículo, ele é uma resposta. Esse versículo, ele é uma resposta de Jesus àquelas pessoas que estão desesperadas. Esse versículo é uma resposta de Jesus a pessoas que estão preocupadas. Esse versículo, ele é a resposta de Jesus a pessoas que estão talvez desanimadas, ansiosas, pessoas que estão com um problema ou com uma situação que pensam não ter mais solução, que pensam ser impossível de ser resolvido. Esse versículo é uma resposta a pessoas que se encontram nesse tipo de situação. E eu quero parafrasear o contexto imediato desse versículo para que nós possamos entrar na mensagem. A história deste versículo começa no versículo 14 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, onde Jesus desce do monte, ele, Pedro, Tiago e João, e ele encontra uma multidão rodeada dos seus discípulos. E quando ele vê aquela multidão, de repente, um pai sai do meio daquela multidão, chega para Jesus e diz: olha, meu filho, eu gostaria que o Senhor curasse o meu filho, porque desde a infância, esse menino, ele sofre com um espírito que às vezes lança ele na água, às vezes lança ele no fogo, e ele tem convulsões violentas. E eu já pedi para os seus discípulos, e os seus discípulos não conseguiram curá-lo. E aí então esse pai, ele clama nessa hora dizendo: olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, tenha compaixão de nós e nos ajude. Jesus então vai dar essa resposta para esse homem naquele momento, o versículo que nós acabamos de ler. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. O tema dessa mensagem eu quero compartilhar com você nessa noite.
É preciso acreditar. É uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. É preciso acreditar. E para desenvolver a mensagem com você, eu preciso fazer uma pergunta. E eu gostaria que você viesse comigo nessa mensagem nessa noite. Eu estou fazendo essa pergunta para nós introduzirmos as lições do texto. Por que é preciso acreditar? Por que eu e você precisamos acreditar? Porque diz o texto, tudo é possível ao que crê. E nós perguntamos agora, fazemos uma proposição aqui agora, por que eu preciso acreditar? E agora eu trago para você, compartilho com você nessa noite a primeira lição desse texto. Eu preciso acreditar porque a crença gera possibilidades. Tudo é possível ao que crê. A crença gera possibilidades. Diz o texto. A crença gera possibilidade. Possibilidade de quê? Possibilidade de mudança. Alguém acredita e quando acredita, possibilidades de mudança. A crença gera possibilidades de mudança. Mudança na família, mudança na vida dos filhos, mudança em um ambiente são possíveis se você começar a crer. Mudanças começam a acontecer porque alguém começou a acreditar. Mudança na vida daquele filho, daquele pai, começaram a acontecer porque alguém começou a crer. Se nós começarmos a acreditar, mudanças começam a acontecer, porque a crença gera possibilidades e possibilidades de mudança, seja em casa, na família, no trabalho, em qualquer ambiente, em qualquer situação, seja ela qual for. Se você tem um problema nessa noite, se você tem um problema, uma situação, seja ela qual for, eu quero encorajar e desafiar você a acreditar nessa noite. Você precisa acreditar, porque a crença gera possibilidade não só de mudança, mas quando eu olho para o texto, eu vejo também que a crença gera possibilidade de superação. Porque eu vejo aqui uma pessoa que supera o desespero. Eu vejo aqui um pai que supera o desespero, e ele não só supera o desespero, mas ele vai atrás de uma solução. E perceba que os discípulos de Jesus não conseguem ajudar ele. Os discípulos de Jesus não conseguiram ajudá-lo. Ele chega para Jesus e diz: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno que atormenta o meu filho. O pai poderia ter desistido aqui. Esse pai poderia ter desistido ali, porque, poxa, eu não vou mais nessa igreja, esse pessoal não me ajudou. Pedi ajuda para aqueles discípulos, para aqueles irmãos, eles não puderam me ajudar, eu não vou mais. Quer saber de uma coisa? Ele poderia ter desistido naquele momento. E eu entendo, irmãos, que isso às vezes é natural, porque às vezes eu e você, nós somos tentados a desistir quando nós colocamos expectativas em pessoas e essas pessoas nos decepcionam porque nós achamos que elas deveriam nos ajudar e elas não ajudam. Elas não conseguem nos ajudar. Mas quando eu e você acreditamos, que é possível, a crença gera a possibilidade de superarmos qualquer situação, seja ela qual for. Esse pai, ele supera essa situação. Poxa, o irmão não me ajudou, a irmã não me ajudou, o pastor não conseguiu me ajudar, mas ele consegue superar porque ele acredita. Ele acredita que o problema tem solução. Tem alguém que pode resolver o meu e o seu problema. Tem alguém que pode resolver essa situação que talvez você pense que é impossível, que não tem jeito. A crença gera possibilidades. É assim.
A crença me ajuda a superar situações das quais eu pensava ser impossível que eu conseguiria. Acontece na vida de quem crê. A crença gera possibilidade não só de mudança, não só de superação, mas a crença gera possibilidades de milagres. A crença gera possibilidade de milagres. Eu e você, que somos crentes, nós podemos contar com milagre, porque nós acreditamos que o sobrenatural pode acontecer. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que a cura desse menino, pastor, ultrapassava a capacidade humana. Porque desde a infância o menino sofria com essas convulsões. E essas convulsões, elas tinham uma origem espiritual. Não havia médico que pudesse ajudar isso, que pudesse resolver esse problema. Não tinha psicólogo, não tinha ninguém que poderia ajudar essa família, esse pai desesperado. Mas por causa da crença desse pai, a crença gera possibilidade de um milagre acontecer, algo sobrenatural. E foi o que ocorreu, porque ele acreditou. Quando eu e você acreditamos, coisas sobrenaturais podem acontecer. Uma porta pode se abrir, uma luz no fim do túnel. Algo vai acontecer, algo sobrenatural, se você começar a crer. Tem jeito, tem solução, tem uma saída. Há uma resposta nessa noite, porque a crença gera possibilidades. Esse pai acreditou, e há uma resposta de Deus para nós nessa noite, seja qual for a situação, a circunstância ou o problema, eu não sei. Eu só sei que há uma resposta nessa noite para pessoas que estão aqui, nesta casa, neste culto. Há uma resposta de Deus através dessa palavra. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você precisa acreditar que vai dar certo. Você precisa acreditar que vai conseguir. Você precisa acreditar que vai conquistar. Você precisa acreditar que vai ser restaurado. Seja o casamento, seja a vida do filho, seja a família, seja o que for. É assim. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Existe alguém aqui nessa noite, diante de uma situação ou problema que você pensa ser impossível de ser resolvido? Tudo é possível ao que crê. A crença gera possibilidades. Eu e você precisamos acreditar. É preciso acreditar. Por que eu preciso acreditar? Em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo com esse texto é que a crença, eu preciso acreditar porque a crença gera libertação. Além da crença gerar possibilidades na vida de uma pessoa, a crença gera libertação. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que a crença gerou libertação. Libertação primeiro espiritual, porque o menino foi liberto de um espírito maligno que o atormentava, que o controlava. Além da opressão, havia também possessão. Além do desconforto, além do medo, da angústia, do pavor, da insegurança e de tantos outros males que oprimiam aquela casa, esse pai, esse filho, essa família, havia também a possessão, porque o espírito possuía esse menino de tal maneira que impedia ele de falar, de tal maneira que ele tinha convulsões, era lançado ora no chão, na água, no fogo. Algo tentava acabar com a vida daquele menino e não tinha origem natural, tinha origem sobrenatural.
Esse menino foi liberto espiritualmente porque alguém creu. Aquela família foi restaurada porque alguém creu. A vida daquele filho foi alcançada porque alguém creu. Aquele menino voltou a falar porque alguém creu. O alvo foi alcançado porque alguém acreditou. A vitória chegou porque alguém acreditou. Quando se acredita, algo acontece. A libertação ocorreu porque alguém creu. Eu percebo que a crença gerou libertação espiritual, e não só espiritual, pastor, mas a gente percebe aqui uma libertação emocional também. Há uma libertação nas emoções, porque o pai ali, diante de desespero, dúvida, perceba, a dúvida se transforma em esperança. Angústia, preocupação, ansiedade, medo, vai embora. Acabou, tem um fim, tem um prazo, quando alguém começa a acreditar. A crença traz a paz, que excede qualquer circunstância. Quando nós começamos a acreditar, as nossas emoções começam a mudar. Algo começa a acontecer quando você começa a acreditar. É preciso acreditar, há uma resposta de Deus para nós nessa noite. Eu e você precisamos começar a crer. O tempo todo nós seremos tentados a desistir. E acredite, às vezes as expectativas que nós colocamos em pessoas nos frustram. Aquele pai poderia estar frustrado. Os discípulos que caminhavam lado a lado com Jesus não conseguiram ajudá-lo. Estavam ali os discípulos que caminhavam lado a lado com Jesus. Eram os caras. Não conseguiram ajudá-lo. Mas ele rompe essa barreira. Porque a crença gera libertação emocional também. Sabe, a crença traz essa paz que excede todas as circunstâncias, seja ela qual for, porque quem acredita começa a entender que existe alguém maior, que está no controle, que pode fazer algo. A crença gera libertação, não só espiritual e emocional, mas eu vejo uma libertação física aqui também, porque o menino sofria com convulsões desde a infância. A sua saúde era debilitada e a sua saúde foi restaurada. Ele agora estava livre. Perceba que existem problemas físicos que são causados por espíritos malignos, conforme diz o texto. Enfermidades que têm origem maligna. E elas saem. Elas vão embora, quando você começa a acreditar. É preciso crer. Eu e você precisamos acreditar, porque a crença gera libertação. A crença gera libertação na vida das pessoas, na minha e na sua vida. Nós somos libertos quando começamos a crer. Aleluia, você está recebendo essa palavra? Há uma importância em entendermos a mensagem. Eu não sou palestrante, irmãos. Eu não sou palestrante. Eu sou portador de uma mensagem. Eu sou entregador de mensagem nessa noite. Eu tenho consciência de estar entregando nessa noite uma mensagem que não é minha para um povo que não é meu. Eu tenho esse cuidado ao ler um texto, explicar esse texto e aplicar esse texto da maneira correta, porque eu sei que é uma mensagem de Deus para você, para o seu e para o meu coração nessa noite. É uma resposta, é preciso acreditar, porque as coisas acontecem quando eu e você começamos a crer. É preciso acreditar. Por quê, pastor?
Porque a crença, em primeiro lugar, nós falamos, gera possibilidade. A segunda lição, a crença gera libertação. Em terceiro lugar, eu aprendo que a crença gera resultado. Quando eu acredito, eu colho resultados. A crença gera resultado. E o resultado é o quê, pastor? O resultado é renovo. É a nossa bandeira aqui, né, irmãos? O resultado é renovo. Quando você acredita, você é renovado. Deus renova as suas forças e você recomeça. Quando aquele pai acredita, por mais que os discípulos não puderam ajudar, mas parece que ele é renovado ali. Não tem alguém que pode. Tem um Jesus que está vindo ao meu encontro e eu ouvi falar que ele faz, ele muda. Eu vou atrás desse Jesus, aí eu vou buscar esse Jesus. Perceba que quando ele acredita, as suas forças são renovadas, a mente é renovada, há um recomeço quando você acredita. Se nós começamos a acreditar, as coisas começam a mudar. Nós começamos a mudar quando a gente acredita, é uma energia nova, há uma unção nova quando você acredita, o resultado é renovo. A crença gera resultado, e o resultado não só é renovo, mas quando eu olho para o texto, eu percebo também que o resultado é experiência. A crença desse pai, a crença daquele homem, gerou experiência para ele como resultado. Ele teve uma experiência não com os discípulos, não com pessoas, mas ele teve uma experiência com o próprio Deus, com o próprio Cristo. A crença dele gera uma aproximação entre ele e Deus, o Deus homem que estava ali. A crença dele gerou uma aproximação entre ele e Cristo. Esse homem, ele declara, quando ele chega diante de Jesus, ele declara: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Ele faz essa declaração para Jesus ali. E eu acho muito interessante que Jesus olha para ele com compaixão e atende o pedido dele. Jesus olha para ele com compaixão e o entende, se compadece dele. Ele entende as suas fraquezas, as suas limitações, ele compreende você. E ele atende, ele olha para a sua necessidade e ele atende. E aquele homem agora, por causa da crença, ele vive algo, ele tem uma experiência com Jesus. E eu acredito que a sua experiência de fé ali é renovada naquele momento. É diferente, irmãos, quando a gente tem uma experiência com Deus. É diferente, há um renovo quando você tem uma experiência com o Senhor. É diferente quando você ouve Deus falar com você. Poxa, Deus falou comigo. A gente precisa disso, eu e você precisamos ter a nossa experiência pessoal com Jesus. Não houve ali uma intermediação de pessoas, foi uma experiência pessoal com Jesus. Resultado da crença. Como eu disse para você, ele poderia ter desistido lá nos discípulos. Ele poderia ter voltado para trás com o seu problema, mas ele continuou acreditando que teria solução para o problema que ele tinha. E eu afirmo para você nessa noite, há uma solução, uma porta vai se abrir, algo vai acontecer, se você continuar crendo. É assim na nossa vida. Quantas pessoas desistiram, quantas pessoas estavam conosco, quantas pessoas sentavam do seu lado, quantas pessoas caminharam conosco e hoje não estão. Quantas? Mas você continuou crendo. E é uma resposta de Deus para você nessa noite: continue crendo, porque quem acredita vive coisas extraordinárias.
Quem acredita vive coisas extraordinárias. Ordinário é aquilo que é comum, é aquilo que está em ordem. Extraordinário é algo que não é comum acontecer. Quem acredita vive coisas extraordinárias. Portanto, se você quer viver algo fora do comum, portanto, se você quer desfrutar de algo fora do comum, eu e você nessa noite precisamos pegar essa palavra, sabe, e absorvê-la de tal maneira e acreditar que algo extraordinário vai acontecer. Algo que não é comum, irmãos, é extraordinário. A crença gera resultado, e o resultado é renovo, o resultado é experiência, e eu entendo também que o resultado é recompensa, pastor. O resultado de quem acredita é recompensa. Quem acredita busca, quem acredita caminha, quem acredita persevera, não desiste, Deus recompensa, porque Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você já viu esse texto em algum lugar da Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creia que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Aleluia! A crença gera resultado, e como resultado, aqueles que acreditam são recompensados. São recompensados. Essa recompensa não está só lá no céu, mas o texto, a Bíblia foi escrito para nós desfrutarmos aqui na terra. Há uma recompensa para você aqui. Isso é para hoje, essa palavra é para nós, é para tomarmos posse dela hoje. A crença gera resultado. Há uma recompensa de Deus para você, se você continua crendo, se você acredita. Você recebe essa palavra, você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. E para concluir essa mensagem, eu queria dizer para você, a fé verdadeira, ela não está na nossa capacidade de resolver os problemas. Quando eu olho para esse texto, para um pai que tinha um filho e não conseguia resolver o problema do filho, não conseguia resolver a situação, eu percebo e aprendo com esse texto que a fé verdadeira não está em nossa capacidade de resolver os problemas, mas está na nossa confiança em quem pode resolver. Está na nossa crença em quem pode resolver. Está na nossa crença em quem tem a solução. Existe alguém que tem a solução. Existe alguém que tem a chave. Existe alguém. O pai do menino reconheceu que a sua fé era pequena. Ele declara: Senhor, ajuda-me na minha fé. A fé daquele homem não era uma fé perfeita. Percebemos isso no texto. Mas o que ele faz? Ele buscou em Jesus socorro. Há alguém que pode nos socorrer. Ele é socorro bem presente. Ele busca em Jesus socorro. E esse Jesus é alguém que faz o impossível. Jesus é alguém que faz o impossível, porque
impossível você dá conta. Jesus é alguém que faz o impossível. E o que eu acho mais bonito nesse texto é que a minha e a sua limitação não podem, a minha e a sua limitação não podem impedir o seu agir. Ele faz, Ele pode, Ele sara, Ele cura, Ele liberta, Ele renova, Ele restaura, Ele dá vitória, Ele abençoa, Ele preserva, Ele guarda o seu povo. Ele pode. Eu acho lindo isso, irmãos. O evangelista Marcos, também conhecido como João Marcos, ele escreve com o propósito de orientar, de consolar os seus leitores, eu e você, nós que hoje ouvimos essa palavra. Ele queria que eu e você soubesse que existe alguém que tem a solução para toda e qualquer situação. Evangelho é boa notícia. E o evangelista escreveu para que eu e você soubéssemos dessa boa notícia. Existe alguém que tem a solução para toda e qualquer situação que eu e você possamos se encontrar. É uma resposta nessa noite para nós. E essa pessoa que tem a solução, essa pessoa que tem aquilo que eu e você precisamos, ela tem nome. Ela se chama Jesus, o Cristo. É Ele. Ela se chama Jesus, o Cristo. É Ele que pode. É Ele que pode mudar. É Ele que abre um mar de possibilidades. É Ele que liberta. É Ele que liberta. É Ele que tem o resultado que você precisa. É Ele que tem aquilo que você mais precisa. É Ele. E a minha e a sua limitação não pode impedir o agir dele. E como bom mensageiro, eu quero e preciso, tenho a responsabilidade nessa noite de fazer um apelo. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é anunciada, todas as vezes que a mensagem do Senhor é pregada, Deus exige de nós uma resposta. Deus deu uma resposta para nós nessa noite, é preciso acreditar. E eu e você precisamos dar uma resposta para Deus também nessa noite. Porque é Jesus que vai abrir a porta que você precisa. Se você acreditar, possibilidades vão surgir. É Jesus que liberta. No nível espiritual, no nível das emoções, no nível natural. Ele pode tudo. É Ele que liberta. E Ele que tem o resultado que você precisa. Então eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Há alguém que está aqui, ouviu essa mensagem e gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus. Se você entrou aqui por essas portas e nunca fez isso e gostaria de fazê-lo, eu quero convidar, encorajar você a levantar uma das suas mãos e entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Se houver alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor,
Eu quero encorajar você a tomar essa decisão também de vir para Cristo nessa noite. Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar, é com você que eu estou falando. Se não houver ninguém, por causa do meu tempo, eu quero convidar você a colocar a sua mão sobre o seu coração, mas antes, estenda as suas mãos para cá, e eu quero orar por esse rapaz que está aqui, em nome de Jesus. Pai, olha para ele nessa noite, em nome de Jesus. Olha para ele, Senhor. Eu quero nessa hora ministrar uma oração sobre a vida dele agora, em nome de Jesus. Há poder no teu nome. E eu sei, meu Deus, diante dessa palavra, que o Senhor é quem gera possibilidades na nossa vida, possibilidades de mudança. Então, meu Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor traz libertação sobre a nossa vida. A tua palavra, Senhor, traz resultado, isso tudo mediante a crença. Portanto, eu ministro sobre a vida deste jovem, em nome de Jesus, que ele tenha um encontro real com o Senhor nessa noite. Meu Pai, que não seja uma simples vinda aqui diante do teu altar, mas que o Espírito Santo possa nesse instante, Senhor, tomar conta dele, em nome de Jesus. Oh Deus, há poder no teu nome. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor liberta. Então, como igreja do Senhor, estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. É a tua palavra, Senhor, que foi ministrada. E está escrito assim, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aqui está uma alma diante do teu altar. E eu quero, na unidade da fé, juntamente com a tua igreja, nesse instante, nós ordenamos no mundo espiritual, em nome de Jesus, toda a treva seja dissipada da vida desse jovem agora. Nós repreendemos agora o espírito maligno que tem transtornado a vida dele. E nós ordenamos agora, em nome de Jesus, todo mal, todo espírito que tem trazido transtorno na vida desse jovem, que tem aprisionado, nós repreendemos você em nome de Jesus e te mandamos embora agora. Sai! Em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Nós sabemos, Senhor, da nossa responsabilidade. Nós te agradecemos por essa palavra e eu quero ministrar uma oração na vida da tua igreja. Senhor, renova a mente, renova as forças físicas, renova, Senhor, a fé do teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, diante da palavra que foi ministrada, declarar, Senhor, que a tua casa continuará crendo no Senhor, meu Pai, que as possibilidades possam acontecer, meu Deus, que a crença deles no Senhor possam abrir portas que estavam fechadas e que as soluções possam chegar, que a crença deles no Senhor, meu Deus, traga libertação nas áreas que há necessidade de atuação do teu Espírito, e que a crença deles no Senhor possam trazer resultados significativos na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Debaixo dessa palavra ministrada na unidade da fé, eu quero juntamente com a tua igreja nos declarar abençoados nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade e convido você a continuar adorando ao Senhor, em nome de Jesus.